Entendeu? Sem entender o projeto é difícil votar. Daí é difícil não votar também, porque a pessoa precisa de nada. Declaro aberto os trabalhos da 7ª sessão extraordinária de 2014. Peço a todos que fiquem em pé e solicitam ao vereador Olavo Volpato a leitura do trecho do Evangelho. Disse comigo, vamos, e eu te provarei com a alegria, vosa, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante aos poucos dias da sua vida. Palavra do Senhor. Amém. Solicito a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino de encontro. Fernandes fundou
belíssima bênção da história, em as ruas recorda insensível, em milênio em cruz sem igual, e não vibra ao sentir invisível renascer o Brasil colonial. Convido o vereador Dr. Sérgio Castanheira de Souza para a leitura do Evangelho na próxima sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da 24ª sessão ordinária de 2014, realizada no dia 25 de agosto do corrente mês. Ata da 24ª sessão ordinária de 2014 da Câmara de Vereadores da Instância Turística de Outubro, aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2014, sob a presidência do vereador Marco Aurélio Pinto Bastos, realizou-se a 24ª sessão ordinária. Questão de ordem, vereador Olavo Pato. Peço a dispensa da leitura da ata, uma vez que é dispensa. Conforme solicitação do vereador Olavo Pato para a dispensa da leitura da ata, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante o favor. Aprovado por unanimidade. O texto da ata está em discussão. Tem um vereador querendo se manifestar. O texto da ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante o favor. Aprovado por unanimidade o texto da ata. Traremos a ordem do dia, em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 03/2014, de autoria do Executivo Municipal, que modifica dispositivos da Lei Complementar número 002, de 14 de julho de 2010, e dá outras providências. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do parecer das comissões. Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Obras e Serviços Públicos emitem pareceres favoráveis. Projeto de lei complementar número 03/2014, de autoria do Executivo Municipal, está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Senhor Olavo Pato. Palavra. Senhor Com a presidente, palavra, vereador Olavo Pato, por 30 minutos. senhor presidente, senhores vereadores, a modificação da lei complementar número 2 de 2010 altera somente o anexo 2, que rege o zoneamento do município. Esse projeto veio a esta casa apenas para alterar áreas que eram antes, não permitiam indústria e viraram zona de comércio e indústria. Todos nós sabemos que o município passa por uma transformação e muitos das áreas eram reservadas ainda para residências. E as constantes indústrias que chegam à cidade estão procurando essas áreas ainda
de mais de 5 mil metros quadrados para se estabelecer. Então, o que está se modificando é inteiramente um novo mapa, anexo 2, quando aqui estabelece o novo zoneamento para as áreas do município. Nada mais do que isso está sendo alterado. Agora, se divergências tem, precisa ser comparado com o mapa anterior. Eu acredito que o prefeito não ia fazer nenhuma maldade, nem prejudicar os munícipes ou as áreas existentes, pois mandou esse projeto, mas por uma solicitação desse vereador, que eu agradeço o senhor presidente da Câmara, o senhor líder, de ter colocado rapidamente, uma vez que indústrias que estão instaladas no município são autênticas ituanas, estão expandindo o seu parque industrial e precisam obter financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento. Pois não. Doutor Olavo, eu confio plenamente em Vossa Excelência, sei que foi atendendo ao pedido de Vossa Excelência essa mudança, mas Vossa Excelência acabou de dizer aí que se houve uma outra mudança que precisa ser vista do prefeito... Eu falei que houve outra mudança. Eu disse que está aqui as mudanças. Só para complementar, por gentileza. Então, Vossa Excelência diz que a mudança é estritamente isso que Vossa Excelência pediu. Que eu saiba é. Sim, mas se houve outra mudança, era bom nós vermos, porque o projeto é estritamente para essa mudança diária lá, sim. Assim. Então, não é nada além disso. Que eu saiba não. Tá. Que eu saiba não. O que eu pedi foi isso e foi atendido. Agora, eu não fiquei preocupado também com o resto do mapa, porque não me interessa ficar vendo, não há... E o que eu estou dizendo, não acredito que o prefeito fez maldade de tirar uma zona, vamos dizer, residencial e virar uma zona industrial no restante do mapa. O que eu solicitei, encaminhei, pedi, é aqui na rua Paula Esquincariol, que passa na frente do cartódromo, onde o cartódromo é propriedade da Brasil Quirim Indústria, encosta nas chacrinhas de recreio como zona industrial. E do outro lado, à direita, era ainda zona só residencial, metade da área, porque a lei permitia 500 metros do asfalto para a zona industrial. Além dos 500, não foi. Então agora ele esticou do asfalto até encostar nas chacrinhas a zona comercial e industrial. Que eu saiba, é isso. É do seu Zito, né? Isso, do seu Zito, Gadia, né? Pedido até na outra legislatura. Isso, o Gadia, né? E está vindo uma outra indústria de cabos aí, está negociando essa área para instalar depois o colchão Apolo, mais uma empresa em Itu. Então é isso que eu... Agora, modifica esse mapa, passa a ser o mapa de zoneamento da cidade. Se tiver outros anteriores, esquece que nós estamos modificando, é isso aqui. Nós estamos votando, é isso aqui. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador. Senhor secretário, sou eu, dispenso, fala em segundo. Balbina, de Paula. Essa palavra. Com a palavra, a vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, por 30 minutos. Senhor presidente, vereadores, eu confesso que diante da explicação do Dr. Olavo, eu até acredito nele, claro, nós estamos aqui para ajudar as empresas. Eu acho que isso é o nosso objetivo. Nós já temos problemas sérios com empresas que vão embora, empresas que não têm incentivo. Então, quando vem um projeto aqui que ajude a empresa, seja a empresa que for, nós votamos favorável. E vou votar favorável ao projeto. Só que não concordo com o projeto. Viu, Olavo? Eu não concordo porque, primeiro, porque eu acho que quando existe, até comentei com o líder do prefeito, quando existe uma Câmara de Vereadores e quando vai discutir um projeto de lei, não importa que seja oposição ou situação, tem que ser discutido um projeto juntos. E eu estava, sinceramente, sem saber o que fazer. Olhei esse mapa, olhei o outro que tem diferença, vereador Olavo, tem diferença.
olhei o projeto e é um projeto técnico, né? É um projeto técnico, vamos dizer assim. Agora, aqui no projeto, eu consultei o líder do prefeito e ele me explicou que o que estaria mudando dentro do projeto seria esse pedaço aqui, até para beneficiar, que, com todo direito, a Polo. Não é isso, vereador Olavo? E eu não tenho nada contra. Só que no projeto, vereador Olavo, esse pedacinho aqui, não é um pedacinho, pode dizer que no mapa ele é pequeno, mas não é tão pequeno. Aqui no projeto diz o seguinte: fica alterado o anexo 2, mapa de zoneamento. Então alterou o mapa todo. Como é que pode alterar o mapa todo, sendo que eu tive esclarecimento, como o senhor mesmo esclareceu, que seria só esse pedaço aqui? Então, nós vamos botar esse mapa aqui sem saber do anterior. Sem saber do anterior. Porque para nós, o que vai valer agora, como o senhor disse, é esse mapa, certo? Agora, e se mudou outras coisas aqui? Porque o anexo todo. Se mudou outras coisas, nós estamos aqui votando um item, mas na verdade o anexo 2 inteiro. Isso aí é uma dúvida que me veio à cabeça, vereador. Porque como eu fiquei sem entender. Porque o projeto diz uma coisa, aqui, artigo 1º. Fica alterado o anexo 2, mapa de zoneamento, município constante do artigo 4º da Lei Complementar número 2, 14 de julho de 2010. E suas alterações. Então mudou tudo, todo o mapa, mudou inteirinho. E nós estamos aqui simplesmente falando da empresa Polo, que eu não tenho nada contra, nem ela e nem nenhuma, quero que venha, quero que cresça, quero que se instale na cidade, mas levanta uma dúvida dos vereadores, entendeu? E o senhor, quando disse que confia no prefeito, eu respeito a sua opinião, que nós temos que respeitar, mas eu não confio. Eu não confio. Porque nós estamos aí passando por grandes dificuldades por causa de confiar em alguém. Como é que nós podemos confiar em alguém que deixou a nossa cidade da forma que está? Nós não podemos confiar. Eu não confio, sinceramente. Eu respeito como ser humano, como família, como sempre falo, respeito o cidadão. Agora, não tem como confiar de votar um projeto desse. E também, eu não quero ser uma pessoa que fala que vota tudo contrário. Porque eu estou votando esse projeto aqui, vereador Lau, até porque o senhor me explicou o projeto e o vereador Marquinhos também me explicou. Que é simplesmente porque até a empresa que vai ser beneficiada, ela não pode nem receber verba. Seria isso, né, vereador Lau? Financiamento. Ela não pode nem fazer financiamento. Então, nesse caso, eu não quero prejudicar uma empresa. Mas veja a nossa situação, vereador Lau. Entendeu? Nós estamos votando um item no qual fala mapa de zoneamento todo. É interessante, né? Então, eu não sei, sinceramente. Se eu voto contra, se eu permito, até para a explicação. Vereador Matheus Nogueira Costa. Obrigado pela parte, senhoras e senhores vereadores. Queria me posicionar, não me inscrevi, mas aproveitando essa parte, vereador Malvina, eu também sou favorável que novas empresas venham para a nossa cidade e, sem dúvida nenhuma, a mudança desse zoneamento é um estímulo até para essa outra empresa que está se instalando, mas precisávamos aproveitar e fazer uma reformulação geral do zoneamento da cidade, porque muitas outras locais que têm caráter industrial não pode ser montado indústria e por isso estamos perdendo algumas. Posso falar com propriedade porque sou do mercado imobiliário e sei que algumas empresas têm se instalado em outros locais por não ter um zoneamento adequado. Aqui o industrial é só as margens de rodovias hoje e agora esse trecho aí na lateral do cartódromo desse Carioca. Excelente. Por favor, mas deveríamos ter outras, viu, líder, como sugestão aqui, outras vicinais como essa, estradinhas como essa, com esse caráter industrial, que tem total condições de receber indústrias, ou então empresas de médio e grande porte. Vai aqui uma sugestão, até porque o corredor industrial que nós temos hoje na cidade, que são as rodovias, o metro quadrado também valorizou demais. Então, e as áreas são muito grandes. Então, para ter áreas um pouco menores, de 2, 3 mil metros, o ideal é que procurássemos
trechos da cidade com essa similaridade ao lado do cartódromo. Vai aqui uma sugestão de uma pessoa que vive o dia a dia e sabe do que está acontecendo. Obrigado. Eu concordo plenamente, vereador Matheus, mas, como disse o vereador Olavo, né, eu até, como falei a respeito, a confiança. Nós não podemos votar um projeto só por isso. Eu acho que nós temos que votar um projeto aqui quando ele é real, entendeu? Então, por exemplo, até o vereador que falou agora, vereador Matheus, eu tenho certeza, o senhor viu esse mapa todo, não? Viu? Entendeu? Porque o que acontece? O projeto diz uma coisa e o líder diz outra e o vereador Olavo também explicou. Então, fica difícil. Eu, vereador Olavo, eu vou até votar contrário, porque eu não quero depois dizer que eu fui contra a empresa, de forma alguma. Mas que levanta dúvida, levanta. Levanta muito. Permita. Uma parte, vereador Ivanildo Soares. E de fato, Vossa Excelência tem razão em algumas coisas. Por exemplo, eu desafio até qualquer vereador da base governista a me mostrar onde está a mudança. Seria melhor a prefeitura falar, olha, estamos mudando tal área do mapa. Mas está aqui. Sim, mas eu estou dizendo, é o anexo tal do bloco. Simplifica. Fala, olha, vamos mudar tal ponto do mapa. Ponto. Nós já sabemos onde vamos. Nós temos que ler um mapa inteiro, ter os detalhes, nós não conseguimos ver o mapa inteiro em detalhes. Se eles falam, olha, é tal ponto do mapa, tal lugar que vai mudar, rua tal, tal. Mas eles complicam, em vez de facilitar, para que nós chegamos aqui e tenhamos facilidade em inclusive, discutir. Mas não deveria ser tão difícil assim. Vereador, mas é isso que eu estou explicando. A mudança que o líder disse, está aqui, ó. Eu até fiz uma cruzinha aqui. Mas só que no projeto não diz isso. No projeto diz, entendeu? Fica alterado o anexo 2. Eu vou esperar o líder falar e depois na segunda discussão eu discuto novamente. Vou votar favorável em primeiro e discuto novamente em segunda para que a gente veja o que faz. Tá bom? Obrigada. Próximo orador. Estou na primeira. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Funerária, líder do prefeito municipal. Escreve lá, Marquinhos, você não se inscreveu. Senhor presidente, nobre pares, plenário, meu bom dia a todos. Sexta-feira fria. Se Deus quiser, venha chuva para melhorar ainda mais o clima da nossa cidade. Eu vou explicar aqui mais ou menos o que eu entendi desse projeto. Os detalhes, né? Eu tenho um tempo suficiente, eu vou explicar os detalhes. Bom, nós descemos aqui na rodovia que vai para Esquincariol. Chegamos na rodovia, tem a entrada para o cartódromo. Depois da entrada do cartódromo, tem aquelas chácaras, né? Tem uma flora, que é da Dona Eugênia, aí vai subindo, tem um chalé, depois tem a cocheira do Laurindo, em frente à cocheira do Laurindo tem o portão de entrada do cartódromo da Esquincariol. Depois do portão de entrada do cartódromo da Esquincariol, no lado direito, é onde está sendo construído a fábrica do Colchões Apolo. Então, tem uma área lá, do Colchões Apolo, que ela é ZC1, já é ZC1, Zona Comercial e Industrial. Tem uma área. Só que falta um pedaço para complementar essa área, para poder a fábrica ficar 100% ZC1. Então nós estamos fazendo aqui esse ajustamento na Câmara Municipal, né, votando esse projeto para que a empresa possa dar entrada na sua documentação correta e tirar suas certidões, né? É lógico, por exemplo, você constrói uma casa
e você aumenta a área da casa. Quando você aumenta a área da sua residência, você vai ter que pagar um IPTU a mais, né? E numa empresa não é diferente. Então é isso que nós estamos votando aqui na Câmara Municipal hoje, né? Trata-se de uma lei complementar, número 02, de 14 de julho de 2010, sobre o uso e ocupação do solo viário de zoneamento do município através da alteração do referido projeto de lei complementar. Possibilitará a realização de pequenos ajustes na zona do corredor industrial. O lado de cá já é toda industrial. Esse outro pedaço já é industrial. Agora só falta um pedaço para fazer o reajuste, que se chama GCI, de forma a proporcionar a aplicação das fábricas, bem como instalação de outros dentro de padrões exigidos pela legislação. Está fácil. Dá um minuto. A senhora fala em segunda, eu estou falando agora sobre o projeto, senão me desconcentro. Então, eu gostaria de pedir aos nobres vereadores que isso aí, esse projeto vai beneficiar também, eu creio, que eu já ouvi falar que essa empresa vai até ajudar ali, seu Olavo, num pedacinho de asfalto que falta para concluir aquele contorno. Por exemplo, a gente entra até a Esquincariol está asfaltado, o outro pedaço não está asfaltado. Eu já ouvi falar que até nisso aquela empresa vai dar uma ajuda. Mas eu queria que os nobres vereadores votassem favorável a esse projeto. Esse projeto é de grande importância e é uma grande empresa que está sendo instalada lá. Ela está precisando só desse pedacinho. E eu garanto, viu? Eu garanto porque se alguns não conhecem o prefeito Twizzi, eu a conheço e eu acompanhei o projeto. Estive com ele 2 vezes, ele me explicando o projeto, né? E eu tenho certeza que nós estamos votando justamente esse pedaço de terra aqui. Muito obrigado, presidente. Tem um vereador mais querendo se manifestar. O projeto de lei complementar número 03/2014, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante o favor. Aprovado por unanimidade. Obrigado aí, pessoal. Em primeira discussão, projeto de lei complementar, número 04/2014, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei complementar, número 710, de 20 de dezembro de 2005, Código Tributário Municipal, e dá outras providências. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do parecer das comissões. Boa noite, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Tá certo que eu sou pequenininho, acho que eu sou invisível, mas Vossa Excelência pôs para votação, eu não estava aqui, eu não votei no projeto anterior. Só para registrar, obrigado. Ok, vereador, eu coloquei que era unanimidade dos presentes. Eu vi que estava ausente o vereador. Extraordinária não tem o vereador. Pareceres da Lei Complementar número 4/2014, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Ecologia e Meio Ambiente, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos, emitem pareceres favoráveis. Projeto de lei número 04/2014, de autoria do Executivo Municipal, está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Vereador Olavo Pato. Com a palavra, o vereador Olavo Pato, por 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, em boa hora vim para essa casa desse projeto, uma vez que a circunstância econômica do país
obriga os inadimplentes com o município a procurar saldar os seus débitos e encontram um código municipal, um código tributário ainda um pouco difícil de ser cumprido pelo cidadão. Altera de início a possibilidade dos inadimplentes parcelarem e diminuírem a entrada, a parcela de entrada obrigatória para pedir o parcelamento. Segundo, altera a quantidade de meses do parcelamento, indo de 61 atualmente para 150. E isso para quem tem débitos acima de 50 mil reais. No entanto, facilita que esses grandes devedores do município, principalmente de imposto sobre serviço, possam regularizar sua situação e contribuir para que o caixa da prefeitura seja melhorado na atual circunstância, quando todos nós sabemos que está difícil para as empresas pagar ICM, está difícil para as empresas pagar IPI, a queda da arrecadação municipal foi muito grande devido a essa grande queda que o contribuinte estadual tem feito do ICM e dos impostos federais também. Então, eu acredito que esse projeto vem só beneficiar o contribuinte e ajudar um pouco mais o município. Muito obrigado. Próximo orador. Vereador Givanildo Soares. As palavras. Com a palavra, o vereador Givanildo Soares, por 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, acho uma medida importante para beneficiar a pessoa que está com o seu nome na dívida ativa. Acho, o vereador Lavo Pato deveria aqui incluir as pessoas que têm dívida antiga com o SAI, o extinto SAI. Tantas pessoas aí que teve cobranças às vezes abusivas, juros, como aqui mesmo, é ilegal, como diz o projeto, por isso que está reduzindo, porque quando confronta com o judiciário, depara com a ilegalidade do abuso da multa e juros. Então, uma medida justa para se cumprir a legislação, mas que deveria, nesse projeto, senhor presidente, ser até uma ideia do líder, que leve ao executivo e que também inclua no próximo os devedores do antigo SAI, que eles possam ter, eu acho que muito mais benefício do que esse aqui que está acontecendo. Mas é um projeto bom que diminui um pouco, porque se a pessoa leva o seu nome para a justiça, deixa levar seu nome para a dívida ativa, é porque algum problema deu. Então nada mais justo do que esse reconhecimento. Porque também não pode privilegiar demais, porque desmotiva quem paga em dia. Então, é uma medida importante, tirar os abusos de juros e taxas, mas também tem que cobrar, porque não pode tratar os iguais como desiguais. Né? As pessoas que pagam em dia têm dever e os que atrasam no final têm privilégio. Então, acho uma medida justa, mas que não deixa de beneficiar quem está com o nome já lá na dívida ativa ou inclusive no judiciário. Senhor Jorge. Senhor Jorge, vereador Olavo Pato. Eu requeiro que se prolongue essa sessão até o tempo necessário para esgotar a pauta e em seguida a segunda discussão. Conforme a solicitação do vereador Olavo Pato, para que a sessão se prolongue até o término dos trabalhos, coloque em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante o favor. Aprovado por unanimidade. Próximo orador. Balbina de Oliveira de Paula Santos. Com a palavra, a vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, por 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho importante falar na primeira discussão, porque depois do voto já fica difícil votar depois o contrário ou favorável, né? Então, eu não sou contrário aos projetos, mas eu tenho dúvidas do projeto. Por exemplo, aqui
aqui diz o seguinte: o projeto de lei complementar, ora apresentado, objetiva aumentar o percentual de redução da multa e juros, respectivamente de 30 para 50, de 20 para 30 e de 10 para 20%, para pagamento à vista ou em até 3 parcelas do crédito tributário escrito em dívida ativa, bem como em fase de cobrança na esfera judicial. Tudo bem. Depois aqui vem o seguinte. Deixa eu ver se é nesse item. Aqui. Desse ressaltar a esse passo que a presente medida decorre estudos levados a efeito pelos órgãos municipais a partir da realidade econômica em que vive, principalmente as classes menos favorecidas, que não conseguem saldar os débitos dos valores exigidos nas primeiras parcelas. Então aqui já diz, ó, principalmente as classes menos favorecidas. Daí entra aqui. Por derradeiro aludida proposta, no mesmo contexto, procura ampliar o prazo para pagamento do crédito tributário de 61 parcelas até 150 parcelas, ou seja, de 5 anos para 11 anos, para saldar o débito. Tudo bem também, eu só quero chegar no ponto que eu fiquei em dúvida. Contudo, essa medida, com prazo determinado, contempla tão somente os contribuintes com dívidas superiores a 32 mil UFMI, 50 mil, não podendo cada parcela ter o valor inferior a 630 UFMI, que diz R$1.000, corrigido monetariamente. O que eu penso desse projeto? Que eu posso estar enganada, por isso que eu até gosto que o líder fale primeiro, né? Então, o que eu penso aqui? O pobre deve 32 mil reais? É difícil. Então aqui, quando diz a classe menos favorecida, eu não vejo favorecimento à classe mais pobre. Eu não estou vendo. Porque eu vejo pessoas aí pelejando para pagar uma dívida de 10 mil reais, 11 mil, 15 mil. Então essas pessoas não serão contempladas, pelo que eu entendi aqui no projeto. Depois outro vereador vai falar e eu gostaria de entender melhor. Mas pelo que eu entendi aqui, é isso daí. E como que fica então? Quer dizer que eu vejo esse projeto aqui, um projeto de repente, como, vamos dizer assim, as empresas. Então, as empresas serão beneficiadas, que é ótimo. Eu acho que nós temos que dar incentivo. Eu não sou contra o projeto. Mas e os pequenos? Por que não entrou aqui nesse projeto? Por que uma pessoa que deve, vamos falar 20 mil reais, que é difícil até o pobre dever 20 mil reais. Ele deve 5 mil. Outro dia eu estive na casa de uma senhora e ela estava deprimida, porque ela deve 5 mil reais e não consegue pagar. Ela não consegue pagar os 5 mil reais de PTU. E daí, como é que a gente faz com essas pessoas que devem até 32 mil reais? Elas não são contempladas pelo que está aqui no projeto, eu acredito que seja isso. Então, nós não estamos ajudando a classe menos favorecida, presidente. Eu não vejo nessa parte. Agora, se esse desconto, essas parcelas, esse tempo, fosse para todos, eu acho que daí sim estaríamos fazendo um projeto correto. Agora, diante dos fatos aqui, eu acho que o que vem sendo feito é uma anistia. É uma anistia deixando de arrecadar impostos. Agora, não estão ajudando as pessoas de classe mais baixa que necessita mais. Os trabalhadores. Hoje nós temos já na cidade, nós perdemos aí várias empresas para cidades de fora, no qual muitas pessoas ficaram desempregadas. Por exemplo, se vocês pegarem lá a Lenovo despediu 270 funcionários. E como é que faz um pai de família que não tem o dinheiro para pagar seus tributos lá? De repente ele tem uma empresa pequena e não chega a esse valor, ele deve menos de 32 mil reais. Então eu não vejo benefício nenhum aqui para a classe mais carente.
permite? Permito, até para que eu possa entender. Pois não. Com a parte, o vereador, professor Feital. Pode falar. Também, eu não sou jurista, posso fazer a leitura equivocada, mas essa questão do, como é que se fala, favorecer a classe menos favorecida, é que a legislação atual permite a repactuação de dívida. Então, aquele cidadão que foi lá, fez o parcelamento da dívida e não consegue pagar e quer repactuar essa dívida. A lei atual só permite fazer essa repactuação se ele já pagou 25% das parcelas ou 30% da dívida. Essa lei está reduzindo esse índice para respectivamente 5% e 10%. Isso permite aquele que é menos favorecido, que fez um parcelamento lá com a dívida ativa e só pagou 2 e viu que não consegue mais, se ele já pagou 5%, agora ele consegue repactuar. É nesse sentido que está aqui. Então, é a redução do que ele já pagou para ele conseguir repactuar, que está caindo de 25% para 5% e de 30% para 10%. Esse motivo aqui, esse passo da lei, é que ele fala que, não estou localizando aqui, mas é que ele fala que é para ajudar as classes menos favorecidas. A questão do pagamento com redução apenas da multa e dos juros, que eles estão aumentando essa redução. O principal não está dando isenção nenhuma. Esse caso é para as dívidas maiores. No caso de empresas, alguma coisa, que daí a empresa pode falar, não, agora eu vou ter 50% de redução dos juros e da multa. Então, e é para pagamento à vista. Esse é para as dívidas acima de R$32 mil. Agora, o que ele cita aqui, assim, de ser para classes menos favorecidas é nessa questão de repactuar uma dívida que já foi analisada. Desculpe se eu estourei 1 minuto. Não. Professor Feital, eu quero então até dar 1 minuto mais para o senhor, porque eu gosto muito de entender as coisas. Por exemplo, então, se eu fiz esse parcelamento e eu devo 30 mil, quer dizer que eu não entro nesse parcelamento? Não entra, se deve 30 mil, não entra nessa condição de pagar à vista com desconto de 50% da multa. Agora, tem razão, uma pessoa física ou jurídica que deve mais do que 30 mil, não, ainda mais se for pessoa física, não é uma pessoa menos favorecida. O que está falando da questão da menos favorecidas, para ajudar as pessoas menos favorecidas, é aquela que tinha uma dívida de R$1.000 de IPTU, que seja, que parcelou em 24 vezes de R$50, daí ela está pagando R$50, daí ela se sente apertada a pagar R$50 por mês, ela quer repactuar. A lei atual só permite que ela repactue se ela já pagou 30% da dívida. E o que o executivo está fazendo é reduzir esse índice para ela ter condições de repactuar. Então ela devia R$1.000, está pagando R$50 por mês, está apertado, ela já pagou 5% da dívida, ela tem condições de repactuar. Essa a condição. Mas... E a condição de isenção, não, a palavra está errada, de dar 50% de desconto para pagamento à vista para débitos acima de R$32 mil da dívida ativa, ou seja, de ISS. Então, normalmente é de empresas mesmo, para estimular a empresa a vir acertar, daí é uma oportunidade dela de acertar com uma redução na multa. Tá, mas se eu dever, por exemplo, eu devo 10 mil de IPTU, e eu quero ir lá e eu dei, por exemplo, 5 parcelas e eu não posso pagar mais. Então eu posso renegociar. Desde que essas 5 parcelas já representem 5% da sua dívida. Certo. Então não entra nesse projeto. Entra, mas aqui não diz. Aqui só diz acima de 32. Não. Acima de 32 mil é a isenção de novo, não. A redução da multa de 50% para pagamento à vista, de 30% para pagamento em 2 vezes, de 20% para pagamento em 3 vezes.
para aqueles contribuintes que devem acima de 32 mil e que quer pagar à vista, ou quer pagar em 2 vezes, ou quer pagar em 3 vezes, ele teria na parte da multa essa redução. Entende? Agora, no mesmo projeto, tem 2 coisas que atendem a melhor a classe favorecida, que é essa questão de possibilitar a repactuação com um prazo menor, ali assim, de ela já ter sido pactuada, e a outra é a ampliação da quantidade de parcelas. Entende? Agora, me diga uma coisa. Então, esse projeto aqui, ele entra principalmente para empresas. Isso aqui é específico para empresa. Permite uma parte, Permisso. Com a parte, vereador Joanildo Soares. Eu confesso que o professor Feital foi brilhante em suas colocações, sem dúvida. Que, de certa forma, quem devia 1.000 pagou, se pagou 200, não poderia ter direito a repactuar, renegociar. Porém, agora, se ele pagou só R$50, ele pode fazer renegociação, ou seja, favorece o pequeno também. Agora, o grande, como bem disse também o professor Feital, que deve ter 32 mil, não é uma pessoa pequena. E só uma coisa, vereadora Bobina. E eu quero afirmar aqui, que conste em ata. Eu disse isso há um mês atrás, assim como eu sabia da Águas do Brasil. E tu não tem dinheiro no caixa. E tu está quebrado. Isso é uma maneira de arrecadar dos grandes devedores, uma maneira de pegar, de facilitar para que entre dinheiro no caixa da prefeitura. Não tem outro motivo. Está favorecendo sim, o professor Feital foi brilhante, o menos favorecido, e principalmente os grandes, os médios. Quem deve mais de 30 é médio, não é pequeno, concorda? De tributos, inclusive aqui de imposto sobre serviço de qualquer natureza, que é o ISSQ. Então, só mostra que eu sempre tive razão. E tu não tem dinheiro no caixa. Eu concordo plenamente. Eu concordo porque eu acho que, como disse, a pessoa que deve 32 mil reais, ela não é pequena, ela é média. Só que aqui não são é acima de 32. Então tem, por exemplo, empresa que deve 200 mil reais. 200 mil reais. Então eu acho que com isso, a prefeitura eu acho que deve estar quebrada mesmo, porque para dar tudo esse desconto aqui, eu acho que ela deve estar quebrada, está precisando de dinheiro, não é possível. Não é possível. Mas a gente não pode botar um projeto desse contra. Eu não posso, porque eu vivo batendo aqui na tribuna que nós temos que dar incentivo para as empresas. Agora, só que eu vejo que às vezes uns são beneficiados e outros não são. E às vezes vem outro negócio importante também. Será que não é para beneficiar algumas empresas que de repente também tem aí uma maracutaia aí e essa empresa está precisando? Então, logicamente que as outras serão beneficiadas também. Mas é tudo um jogo, que a gente bota projetos aqui, dá vontade nem de vir na sessão, viu? Dá vontade nem de vir na sessão. Porque é um negócio meio esquisito. Eles colocam cada coisa aqui no projeto que é pra gente não ler. Que é pra gente não ler o projeto. É pra gente não entender o projeto. Certo? E porque quando aqui o professor Feital explicou, e eu entendi a explicação dele, mas eu ainda acho que não está correto. Eu ainda acho que poucos serão beneficiados. E os grandes que não pagam porque não querem, o que acontece? Eles também vão ser beneficiados. Olha a situação da cidade de Itu. Então pega aí de repente uma empresa que tem dinheiro e não pagou porque não quis, ela vai ser beneficiada. Enquanto que aquele que deve os 32 mil reais e não pagou porque não pôde, toma um prejuízo. Então como é que nós vamos fazer? De repente tem até uma empresa aí grande que fala assim, olha, eu vou ajudar na campanha política. Estou dando um exemplo, porque nós estamos em ano eleitoral. Eu vou ajudar na campanha política, mas vamos elaborar aí um projeto que vai beneficiar a minha empresa. O que aconteceu? Beneficiou sim aquela empresa que não precisava. Porque quando diz aqui 32, se a pessoa está devendo 32 mil reais, ela já está quebrada. Então, gente, é muito delicado esse projeto, sabia? Eu vou votar favorável, porque como disse, eu não posso ir contra um projeto desse, porque vai prejudicar também outras pessoas, como disse aqui o vereador Feital, que explicou muito bem explicado. Mas pode ser também, sim,
alguma arte que eles estão fazendo simplesmente para beneficiar algumas empresas. Porque se a empresa deve 500 mil reais, imagina o desconto que ela vai ter, imagina o desconto que essa empresa vai ter. É dinheiro que poderia entrar para os cofres públicos. Eu sei, mas... Eu sei, vereador Josimar, mas tem gente que não paga. Eu sei que é sobre a multa, mas mesmo assim, se a empresa deve 500 mil reais, imagina a multa que ela vai pagar. Entendeu? Daí você está quebrando a multa dela, e você está fazendo o quê? Você está deixando de recolher impostos para os cofres. Então eu concordo até com vocês não estão errados. Mas só que se você for ver pelo outro lado, você está beneficiando os ricos, os grandes empresários. Não é porque pobre deve 32 mil reais? Eu nunca vi dizer que pobre deve 32 mil reais. O pobre ele deve menos. Ele deve menos. Ele deve, porque ele não conseguiu pagar. Quem deve são as grandes empresas. São as grandes empresas. E as grandes empresas é que vão levar o lucro aqui. Mas, como disse, o projeto está aqui. É difícil de votar contra um projeto desse, porque vai dizer que o vereador vota tudo contrário, e eu não posso fazer um negócio desse. Mas que o projeto, eu acho que não é um projeto justo, não é. Não é um projeto justo. Porque aquele lá que tem a grande empresa e que está devendo lá e que tem que pagar as suas multas, ele vai ser beneficiado. E o outro coitado não vai ter nem como pagar nada. Porque se ele não teve o dinheiro para pagar os impostos, muito menos ele vai ter dinheiro para pagar as multas. Então, é isso que vem acontecendo hoje na nossa cidade. Os grandes levam vantagem e os pequenos ficam aí à mercê dos políticos da nossa cidade. Os políticos deitam e rolam, fazem as leis e depois quem leva é aquele que deve 10 mil, 15 mil, que vai pagar uma multa lá, que é encargos, que é multa, horários de advogados, tudo isso. E ele mais uma vez será penalizado. Mas, como disse, eu não posso votar contra, porque se eu votar contra, também eu estou prejudicando outras pessoas. Então, meu voto vai ser favorável, mas eu acho que os projetos têm que serem melhores elaborados, porque é uma pegadinha. O projeto aqui na Câmara hoje é uma pegadinha, entendeu? Coloca uma parte boa e a outra parte ruim. Como é que nós vamos votar 2 pesos e 2 medidas? Não tem como. Então, você tem que votar o projeto inteiro. Agora, nesse projeto inteiro, nós acabamos prejudicando os menos favorecidos. Essa é a realidade hoje do Legislativo ituano. Obrigada. Próximo vereador. Marquinhos da Funerária. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Funerária, líder do prefeito. Senhores vereadores, presidente, plenário, nós temos na prefeitura o secretário de Economia e Finanças. E o secretário de Economia e Finanças, o nobre vereador Gil, ele está lá, não é só para pagar e arrecadar, né? Não é só chegar no final do mês e contar quanto a prefeitura recebeu de impostos. Ele está lá não é só para isso, doutor Baixo. Quanto a prefeitura tem que pagar mensal, semanal, anual, não é só para isso não. O secretário de Economia e Finanças, ele está lá para quê? Ele está lá para fazer projetos. Ele está lá para entender onde está tendo falhas num ponto e no outro, para poder dar soluções, para poder motivar a arrecadação do município, fazendo o IPTU Fest Prêmios, para motivar, esse tipo de coisa para poder motivar. Então, o secretário de Economia e Finanças, que está com a gente já há 7, 8 anos, ele está lá para fazer projetos. Esses projetos aqui que eu acho que é um projeto muito interessante para o município de Itu. E eu vou ler aqui a justificativa. Né? Eu tenho aqui 4 ou 5 justificativas e vou explicar a justificativa. Primeiro eu vou
falar aqui do projeto de lei. Respeitosamente, vimos pelo presente com a finalidade de encaminhar o projeto de lei complementar que altera dispositivo da Lei Complementar número 710, de 20 de dezembro de 2005, do Código Tributário Municipal e da outras providências. Para análise e prestação dos nobres vereadores dessa Casa de Lei. Bom, altera dispositivos da Lei Complementar número 710, 2005, Código Tributário Municipal, Secretaria Municipal de Economia e Finanças. O artigo 60 permitirá novas condições de pagamento à vista, estabelecendo percentual de 50%, 30% de desconto para a multa e juros de 30%, em 2 parcelas de 20%, em 3 parcelas de 10%. 2. Para parcelamento em até 36 parcelas, a legislação, engolindo ontem, o Bonner também engoliu uma letra e quase não sai. Quase não sai no Jornal Nacional, quase não sai uma... E a Balbina também acabou de engolir aquele Vou repetir. Para parcelamento em até 36 parcelas, a legislação atual permite o reparcelamento do saldo da dívida, sendo que os valores das primeiras parcelas sejam representadas em 25% a 30% do valor total da dívida. Com alteração, aos percentuais serão reduzidos para 5% e reparcelamento em 10%. 3. O projeto de lei complementar autoriza ainda o parcelamento acima de 61 até 150 parcelas, desde que o autorizado pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, com parcelas nunca inferior a 630 UFMI, Unidade Fiscal do Município de Itu. Prazo até 31/12/2014. 4. A falta de pagamento do imposto ISSQN, o contribuinte ficará sujeito a multa de 20 a 50%, caso não seja procedida a escrituração. 5. No caso da não retenção do ISQN, devidida a multa está reduzido para 25% do imposto devido a 100%. Em caso de falta de recolhimento do imposto retido, a multa fica estabelecida em 50% a 200%. Enquanto da quitação da dívida, a multa em ambos os casos será reduzido em 60% a 35%. Se o contribuinte concordar com o despacho feito em primeira instância da Secretaria de Finanças e Orçamento, o contribuinte poderá ter seu acordo fechado. Bom, eu acho que isso aqui, doutor Baixo, essa justificativa que foi feita para mim juntamente com a Secretaria de Economia e Finanças, eu acho que já está justificando tudo isso. Agora, dá um minuto para mim, vereador. Eu estou no meu... O senhor tem 30 minutos para fazer esclarecimento. Eu estou no meu pronunciamento. Eu não gosto de ser interrompido, senão eu perco o foco. Eu não sou tão inteligente para me pegar rápido as coisas. Então, como eu acabei de falar, o secretário de Economia e Finanças, ele está lá sim, ele está lá para fazer projeto, ele está lá para tentar remover alguma coisa para que possa a Secretaria de Economia e Finanças arrecadar algum bem, algum dinheiro para o município. Obrigado, presidente. Próximo orador. Eduardo Ortiz. Com a palavra o vereador Eduardo Ortiz, por 30 minutos.
aqui mesmo, lá, né? Bom, eu só quero primeiramente dizer que matéria relacionada ao Código Tributário é realmente complexo, né? A matéria mais complexa, mais difícil que nós temos na Faculdade de Direito, né, Matheus, é tributário. As pessoas repugnam, os alunos repugnam essa matéria, pois não é fácil. Mas vamos lá. O presente projeto, na verdade, com todo respeito aos demais, eu vejo como um projeto simples, não tem nada demais o projeto. Mas como a gente trabalha no dia a dia lá, acho que é mais esclarecedor para a gente, porque a gente está em contato dia a dia com isso. Vejam, senhores, nós temos aqui 3 situações distintas, 3 alterações, basicamente. E uma, na verdade, não tem nada a ver com a outra. São 3 distintas, como eu disse. Primeira coisa que eu ouvi falar aqui. Toda pessoa que quiser reparcelar, ela pode, independente de valor. Não é até quantos valor pode reparcelar? Não, qualquer valor pode reparcelar. A pessoa vai lá, nunca fez um parcelamento. Ela faz o parcelamento e por algum motivo não cumpre com esse parcelamento. Certo? Ela tem até 90 dias de atraso em alguma parcela que ela pode ainda continuar com o seu parcelamento. Passou de 90 dias de atraso, cancelou o parcelamento. Aí ela quer reparcelar. Ela pode. Tranquilamente. Qualquer pessoa, em qualquer valor, pode. Certo? A única coisa é que no reparcelamento, o mesmo Código Tributário, ele não é nessa alteração aqui que nós estamos agora votando, mas ele dá algumas sanções para aqueles que reparcelam. Né? Fala, você pode reparcelar, mas você vai ter que pagar tantos por cento na entrada, do valor total na entrada. Você que reparcelou em 60 parcelas no seu parcelamento original, agora vai parcelar em até 24 parcelas. O valor da sua parcela, que antes era de R$50, agora o mínimo é R$100. Então ele dá algumas sanções, né, para não mal acostumar o contribuinte. Senão ele faz o parcelamento, não cumpre, faz o parcelamento, não cumpre, faz o parcelamento, não cumpre. Então o objetivo é esse, é educar. Então, veja bem, nesse sentido, nós temos uma alteração aqui, que é desse nosso projeto, que é aquilo que eu falei, no reparcelamento, quando a pessoa vai fazer o reparcelamento, ela tem como sanção pagar uma porcentagem do valor total na entrada. Então aqui, antes, esse percentual, está aqui ó, na exposição de motivos. Ó. Descumprindo esse pacto, a legislação permite que o contribuinte reparcele o saldo da dívida ou promova a repactuação. Porém, em ambos os casos, os valores das primeiras parcelas devem representar, respectivamente, 25% e 30%. Então, hoje é assim. Tem que pagar 25%, 30% do valor total. É muito, é bastante. Vejam, senhores, eu até vejo que é um artigo no Código Tributário meio incoerente. Porque se a pessoa não pôde pagar no parcelamento anterior, porque ela não tinha dinheiro para pagar, vocês acham que ela vai ter um dinheiro gordo para dar na entrada? Não, ela às vezes não conseguiu pagar R$50 por mês. Ela vai conseguir pagar 25%, 30% do valor total na entrada? Complicado. É complicado. Então é raro alguém que realmente faça, cumpra com esse artigo do Código Tributário. Só um minutinho, depois acho que eu abro, porque pode ser que eu explane mais alguma coisa mais para frente, que já seja a solução da sua dúvida. Hoje, no presente projeto, o que ele faz? Ele dá uma aliviada. De 25% e 30%, ele reduz de 5% para 5% e para 10%. Ou seja, a entrada do parcelamento ficou mais suave. Ficou mais suave. Certo? Então, é um benefício para todos. Todos. Então, aqui já evidencia, né, um grande ganho, sim, para todos, empresas, independente de valor, no reparcelamento,
não precisa mais pagar 25% ou 30% do valor total na entrada. Tá certo? Então acho que está bem também esclarecido essa parte que é o segundo tópico do presente projeto. A primeira alteração ela é o seguinte: o projeto de lei complementar era apresentado, o objetivo é aumentar o percentual da redução de multa e juros, respectivamente de 30% para 50%, de 20% para 30%, de 10% para 20%, para pagamento à vista ou até em 3 parcelas. Então vejam, senhores, a pessoa que quer pagar à vista qualquer débito lá da dívida ativa, hoje ela tem um desconto. Ah, tem desconto? Tem. Só que é somente na multa e nos juros. E hoje o desconto, ele é de 30% para pagamento à vista, 30% na multa e nos juros para pagamento à vista. Aí vai reduzindo. 20% para o pagamento de 20% e 10%, e assim vai na segunda parcela e depois na terceira parcela, porque até em 3 parcelas pode ser feita essa redução dos juros da multa, né? E ele está ampliando esse desconto, né, para o pagamento até 3 parcelas, à vista, 2 parcelas ou 3 parcelas. Então até 3 parcelas, o cidadão, qualquer cidadão, veja bem, o segundo benefício para todos, empresas, independente de valor, certo? Está aumentando o desconto na multa e nos juros. Meu parecer pessoal, só que também eu acho que na prática lá é pouco. A pessoa tem um cartaz grande lá na dívida ativa. Pague à vista que você vai ter 30% de desconto. Um asterisco bem pequenininho lá embaixo, na multa e nos juros. A pessoa se alegra e fala, nossa, vou ter 30% de desconto, né? Mas na verdade é na multa e nos juros que acaba sendo pequeno. Não é tão atrativo assim. Mas só antes de fazer a conclusão, eu queria passar para a terceira alteração que foi feita no Código Tributário, que essa é a única que que limita valor. Que são aqueles que devem, falou-se muito em 32 mil reais. Não é 32 mil reais, são 32 mil UFMIs. Então em reais dá 50 mil reais. Certo? Não se pode confundir, não é 32 mil reais, é 32 mil UFMIs. Então aqueles que devem 50 mil reais, eles vão ter uma dilação no seu prazo de parcelamento, de 61 para 150 meses. Certo? Normalmente são empresas ou pessoas que devem realmente há muitos anos. E vejam, senhores, o que eu queria ponderar aqui. Os juros que a prefeitura cobra é 1% ao mês, os juros. Então vejam, é o mínimo que se cobra de juros. Então o juros está muito alto. Várias pessoas chegam lá e falam, nossa, tudo isso aqui de juros, né? A dívida original era tanto e agora está tanto. Vejam, não é os juros que está alto, é a quantidade de meses que ele tem que é muito grande. Porque vejam bem, se a pessoa é 1% ao mês, só que de 2000 até 2014, certo? Quantos 1% não tem? Quantos meses não tem? Vocês entenderam? É 1% ao mês. Então é isso que aumenta a dívida da pessoa. Isso em qualquer lugar. Então é o mínimo que se cobra. Vai fazer qualquer empréstimo consignado é 1,5%, 2% para o funcionalismo público, porque para as pessoas em geral é o que? 5%, 8%, certo? Sem falar na taxa de juros de cartão de crédito ou do cheque especial, que é um absurdo. Então é o mínimo que se cobra de juros. Só se faz uma dívida grande, só que você tem uma quantia de juros grandiosa por causa do tempo que a pessoa deve. Entenderam? Então, a única coisa que privilegia esses que é acima de 50, a partir de 50 mil reais, é essa alteração aqui, que é a terceira alteração, que tem a exposição de motivos, que ela não aumenta desconto nada, mas ela dá uma dilação maior de 60 para 150 meses o prazo de parcelamento. Certo? Então é isso, a lei não tem nada demais. Eu vejo sim, ó, vocês vejam pelo peso, são 2 alterações para o pequeno
e uma alteração grande. Vocês entenderam? E são alterações importantes mesmo. Agora vejam bem, o governo, eu vejo pelo lado administrativo. Eu, como contribuinte, eu vejo, acabei de falar que esse desconto até em 3 parcelas, na multa e nos juros, não é tão atrativo assim. E é exatamente isso o que o governo vê. Eles têm estatísticas, têm relatórios, tudo no setor, que eles estudam periodicamente e veem, nossa, essa, entre aspas, promoção que nós fizemos foi bem atendida, foi bem vista pelo contribuinte, deu certo. Agora, tem algumas que podem não ser tão atrativas. Com certeza, quando chegou essa lei lá no CAD, eu já verifiquei. Essa lei que dava, por exemplo, que compulsoriamente obrigava a pessoa a pagar 25%, 30% do valor total da entrada, eu falei, isso aí não vai dar certo. Imagina quem vai poder pagar aquilo que eu falei. Quem não pode pagar R$50 por mês vai poder pagar o valor 20%, 30% do valor total da entrada? Não vai. E realmente eles reduziram. Eles viram que não foi atrativo. E eu acho que tem que ser volátil assim. Esse tipo de situação, essa legislação, vocês vão ver sempre vindo aqui para casa. Porque é de acordo com, inclusive, com a economia. Às vezes, as pessoas estão mais empregadas, estão com um dinheiro maior, às vezes final de ano, tem 13º e tal, faz uma promoção melhor, né, umas vantagens melhores, né? Agora, em janeiro, por exemplo, a pessoa já tem que pagar o IPTU do exercício atual, ou em outras situações em que a economia não está favorável, que é o que nós estamos passando, né? E vocês vão ver agora depois das eleições, né? As eleições eleições para presidente, como vai ficar o nosso país? Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Então, o governo municipal ele tem que ter esse feeling também com a situação do país, porque a arrecadação diminui. Agora, a obrigação do gestor é o quê? É ir balanceando com essa situação do país para não abaixar a arrecadação. Não baixar a arrecadação. Certo? Para evitar. Agora veja bem, foi dito que nossa, a prefeitura está quebrada, não sei o quê. Então toda vez que se fizer um projeto de benefício, vai dizer que a prefeitura está quebrada. Isso não é verdade. Sempre vocês verão aqui projetos assim. Por quê? Porque o gestor vê nos relatórios que a medida adotada pela prefeitura foi suficiente ou não, foi satisfatória ou não, certo? Então eu vejo assim, que esse projeto de lei, ele é muito bem-vindo, é mais uma tentativa de atrair os contribuintes a quitar os seus débitos, a fazer os parcelamentos ou reparcelamentos, e isso é muito bom. Agora, o que eu gostaria é que fosse divulgado isso. Eu acho que uma das principais falhas da prefeitura é na comunicação. Vejam, senhores, aquele projeto que eu pedi na prefeitura no ano passado, para o secretário Valfrido, e no ano passado, no final do ano passado, ele fez, que é a remissão total dos débitos do SAI para aqueles que recebem, têm uma renda familiar até 3 salários mínimos. Não é divulgado, ninguém sabe. Tem gente até hoje pagando lá no CADA. É que eu não sou mais atendente lá. Mas se eu sou atendente, eu falo para a pessoa, não pague, a senhora é assim, assim, assado, então a senhora faz jus a esse benefício. Tem gente parcelando lá, se matando para pagar e se enquadrando nessa lei e não sabendo. Eu fiz questão de, a minha parte eu faço, né, gente? Aquela coisa, a gente não é poder executivo, nada. A minha parte eu faço. No meu site pessoal, eu coloquei um banner animado, inclusive bem grande, escrito: perdão das dívidas do extinto SAI. Eu até mudei o nome, né? Remissão, a pessoa às vezes nem sabe o que é remissão. Coloquei perdão das dívidas do SAI. Para as pessoas realmente saberem, né, que tem esse benefício. Eu acho que deveria fazer um banner maior, né, no site da prefeitura. Isso é uma crítica construtiva. Né? Eu acho que é isso que nós, legisladores, devemos fazer para o executivo. Fazer críticas construtivas. Fazer um banner grande no cada. Lembram os senhores, no tempo do SAI no prédio, que eles faziam aquelas promoções, entre aspas, e colocavam aquela faixa grande, gigante, do teto ao chão, lá na fachada do extinto SAI? Eu acho que falta mais isso. Né? É divulgar. Até porque é mais receita, né? É mais entrada para a prefeitura. Mas a pessoa precisa saber que está tendo esses benefícios. E esse presente projeto é realmente benefício para todos, não só
para aqueles que são empresas que devem muito. Mas nós vimos aqui dois grandes benefícios para a população em geral. Então, espero ter contribuído, né, com vocês aí para a votação. Dá um minuto, podem ficar tranquilos. Vamos lá, por favor. Só ver como o senhor está a par do assunto. Uma parte, vereadora Balbina de Oliveira Torres. Obrigada. Uma dúvida que eu tenho, vereador Ortiz, se a pessoa deve, até não está aqui no projeto, mas como o senhor comentou, se a pessoa fez um parcelamento, por exemplo, de 20 mil reais, então ela pagou lá 10 parcelas e ela não conseguiu, daí venceram 3 meses e ela não conseguiu pagar o terceiro mês, então ela perdeu o parcelamento. O dinheiro que ela deu, ela perde também ou entra novamente? Não, mas isso não eu só estou perguntando até por uma dúvida. Não, certo, não tem problema. Nunca se perde. Tudo aquilo que é pago, né, é deduzido da quantia, certo? A pessoa vai lá, 60 meses. Na 59ª parcela, ela atrasou 90 dias. Faltava uma parcela só. Passou de 90 dias, perdeu o parcelamento. Só que o dinheiro que ela pagou 59 parcelas não se perde de forma alguma. O saldo, sim, é que vai ser daí, que poderá ser reparcelado. Tá certo? Obrigada. Nada, então espero ter contribuído. E qualquer dúvida também só pode perguntar. Obrigado. Próximo orador. Tem um vereador. Nenhum vereador mais querendo se manifestar. Projeto de lei complementar número 04/2014, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante o favor. Aprovado por unanimidade. Justificativa de voto do vereador Joanildo Soares. Presidente, votei favorável, tendo em vista que o líder aí brilhantemente expôs aí as razões, né? Como sempre aí com maestria, mas eu fico aqui no alerta. Eu afirmo para os senhores, a máquina está sem dinheiro. Bem como disse o vereador Olavo Pato no seu discurso, diminuiu muito a arrecadação do imposto, muito, doutor Olavo. Isso mostra que precisa de alguma forma captar recursos, assim, quase perdidos, ou que ia demorar muito mais para inflar a máquina com algum recurso aí que basicamente não teríamos. Mas o líder foi brilhante, viu, líder? Então, tenho o meu respeito e por isso votei favorável. Em primeira discussão, projeto de lei número 93/2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e dá outras providências. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do parecer das comissões. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Justiça e Redação, emitem pareceres favoráveis. Projeto de lei número 93/2014, de autoria do Executivo Municipal, está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Vereador Olavo Pato. Dispenso. Givanildo Soares. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Givanildo Soares, por 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou ser breve, mas aqui me chamou a atenção uma coisa. É um projeto totalmente firmado com entidade idônea, a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, conhecidíssima. O projeto fala aqui convênio para realização de estudo, pesquisa, conferência, publicação, administração de curso, programa de treinamento e quaisquer outras atividades julgadas de interesse ou de conveniência pelos participantes, podendo também firmar termos aditivos que tenham por objetivo ajustes e adequações direcionados para a consecução de suas finalidades. Veja, no projeto, no esboço, ele diz assim, que não vai ser onerar, não vai onerar
O Executivo Municipal poderá afirmar termos, artigo 2º, aditivo ao convênio que trata a presente lei, que tem por objeto ajustes e adequações direcionadas para a consecução. Que é o artigo 2º. Mas, no esboço do projeto, ele fala que os projetos e atividades específicas que farão parte desse programa serão definidos em termos aditivos, os quais se tornarão parte integrante do presente convênio, neles estabelecendo de maneira mais detalhada possível os objetos específicos a serem atingidos, bem como o planejamento dos trabalhos que serão desenvolvidos, tudo em conformidade com o artigo 116 da referida lei. Tem um aqui que ele fala que não vai onerar. Eu vou procurar aqui, senhor presidente, tem um tempo ainda. Ele fala que o aditivo não vai onerar os cofres públicos. Sim, eu estou olhando aqui, vereadora. Já estou na cláusula 3ª, inclusive, da exposição de motivo. É que a gente tem que voltar tudo na hora. A gente lê, tem que voltar e passar um por um. Mas, enfim, ele diz que não tem Aqui, Gilvão. Obrigado, vereador. Aqui não. Exato. Ó. Ele diz aqui, ó, muito obrigado, vereador Bobina. O convênio com a Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, Unesp, não onerará os cofres públicos e será de grande relevância para aprofundamento dos conhecimentos, além de ser considerado programa no município Verde Azul. No programa município Verde Azul. Está claro aqui na expressão do motivo, na exposição do motivo, que não onerará. Mas o que são esses? Eu não diria maracutaia, como a vereadora Romina falou. Está grifado, né? Mas eu diria que é uma pegadinha de novo. Nós não sabemos se o aditivo, se é um termo aditivo de quê? O que vai ser feito, não podemos fazer nada. Daqui uns dias nós vamos mais uma vez dizer o seguinte: vamos fazer só nome de rua, como um cidadão aí criticou, que aqui só serve. Porque se nós estamos dando aqui exclusivamente, estamos dando liberdade para fazer o termo aditivo que quiser. Só que não onerará. Mas o que serão esses termos aditivos? Não está dizendo aqui para nós. Pelo menos até então eu não achei que poderá afirmar aditivos ao convênio que trata a presente lei. São Jorge, presidente. São Jorge, vereador Matheus. Obrigado, senhor presidente. Desculpa, Giva, atrapalhar o raciocínio. É que, só para justificar, senhor presidente, até havia já convidado a Vossa Excelência no particular. Eu tinha uma reunião já agendada já de alguns dias, agora meio-dia em São Paulo, com a coordenação do governador lá, do Geraldo Alckmin, aqui para a região. E como o senhor agendou a extraordinária para hoje, sexta-feira, às 9 horas da manhã, e acabou não consultando, eu acho que é uma prerrogativa de Vossa Excelência, tudo bem, está correto. Eu achei que a sessão ia andar um pouco mais rápido, até eu me estendi na hora, porque São Paulo é imprevisível. Então gostaria de pedir a dispensa para Vossa Excelência e deixar registrado que estudei os projetos, acho que os projetos são importantes para a cidade, e se estivesse aqui de forma presencial, eu estaria votando favoravelmente. Ok. Justificado. A viagem. Boa viagem. Continuando, senhor presidente, senhores vereadores, agradeço até a vereadora Molina ter trazido o papel impresso. Então ele diz aqui, cláusula 4ª, dos termos aditivos. Para cada projeto e atividade desenvolvidos dentro dos objetos do presente convênio, será assinado um termo aditivo que prescreverá em detalhes o referido trabalho. 4.2. A decisão de que trata o item anterior, que eu acabei de ler, conterá pelo menos os seguintes subitens: A. Justificativa e objetivo do trabalho. B. Nome ou nomes do executor responsável pela supervisão e gerência do trabalho. C. Descrição das etapas de desenvolvimento do trabalho com detalhamento de resultados. D. Prazo de execução do trabalho e início e término de cada uma das etapas. Aí o E. Discriminação dos recursos humanos e materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho.
Então veja, orçamento e fonte dos recursos de definição do índice de reajuste dos valores orçados, quando for o caso. Então ele diz que não tem prejuízo, agora também não diz de onde vai tirar esses recursos, porque vai ter está dizendo que pode ter definição do índice de reajuste dos valores orçados, quando for o caso. Cronograma e desembolso dos recursos. Alguém vai desembolsar. Aqui, ó, eventuais restrições de divulgação de documento, informação, programa. Bom, eu vou acreditar nesse projeto, senhor presidente, onde, na exposição de motivo, como bem mostrou a vereadora Balbina, grifado por ela aqui, não tem custo. Mas em seu detalhamento, eles dizem que poderá ter, que tem que surgir a fonte. Agora, onde vai ser essa fonte? Será que vai ser uma outra autorização dessa casa, liberando essa fonte? Então, é isso que fica a minha dúvida, mas é um projeto que não podemos votar contra nunca, tendo em vista a idoneidade da Universidade Estadual Paulista. Próximo orador. Vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos. Com a palavra, a vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, por 30 minutos. Senhor presidente, vereadores, eu até, vereador Givanildo, levantou o mesmo ponto que eu iria levantar. Até seria repetir aqui as coisas que ele disse. Aqui na Câmara, nós votamos projetos que nós não temos saída. Ou aqui, como é que nós vamos votar contra um projeto desse? É um projeto importante. É um projeto importante, onde diz o seguinte: celebrar convênio com a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp e da outras providências. É um projeto bom, é um projeto que ajuda. Só que depois aqui embaixo diz que o vereador Givanildo falou, e eu vou repetir: o convênio com a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, não onerará os cofres públicos. E como é que fala depois em aditivos? O aditivo que eu sei é dinheiro, entendeu? Vai pagar. O Josimar está levantando uma dúvida aqui, porque às vezes nós temos que discutir. Aqui diz o seguinte, artigo 2º, vereador: o Executivo Municipal poderá afirmar termos aditivos ao convênio de que se trata a presente lei, que tenham por objetivo ajustes e adequações direcionados para a consecução de suas finalidades. O que seria isso? O vereador Josimar até levantou uma dúvida aqui, seria prazos? O vereador Marquinhos, eu acredito que vai explicar. Então só para falar rapidinho, já vou até encerrar. Eu quero ouvir aqui, voto também favorável, porque como falei, já não pode votar contra um projeto desse, que estamos indo contra nossos princípios, que votamos tudo contrário. Não, mas eu acho que, como disse, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Então eu acho que o projeto, ele tem que vir para essa casa explicando, porque a base governista, ela tem explicação, porque elas reúnem lá na sala do líder: olha, esse projeto é isso. Agora eu não tenho explicação, então como é que nós vamos votar um projeto desse? Votar contra vai prejudicar, votar favorável não dá para entender o projeto. Então levanta uma dúvida que eu quero ouvir dos outros vereadores. O que diz isso aqui, vereador líder do prefeito, ou mesmo o vereador Josimar, que levantou a questão aqui? O que seria, poderá afirmar termos aditivos? Só isso que eu gostaria de saber. Muito obrigada. Próximo orador. Marquinhos da Minerária. Então, pela ordem dos inscritos. Então, Sérgio Castanheira. Com a palavra, o doutor Sérgio Castanheira, por 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto é um ganho imenso para o município, porque é um projeto de cooperação entre a Prefeitura e a Unesp, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, ao qual eu formei. É uma universidade que
tem vários cursos, medicina, veterinária, agronomia, biologia, zootecnia e inúmeros outros. E é um ganho para o município, porque vai favorecer a cooperação entre o município e essa entidade, essa universidade, podendo ser implantados estágios, principalmente na minha área de zoonoses e de saúde pública, porque nós vamos ter como trabalhar com estagiários aqui na região nossa. Então, esse é um projeto de grande e suma importância. A prefeitura está caminhando para a modernidade, gente, fazendo um convênio, estabelecendo um convênio com uma universidade do porte da Universidade da Unesp, da Universidade Estadual Júlio de Mesquita. Então, o que o vereador Givanildo citou, que não vai ter, que o projeto não vai onerar os cofres públicos, poderão ser feitos aditivos. Esses aditivos, com certeza, vai ser relacionados a estágios, a algumas interações de pesquisas, cursos que poderão ser oferecidos para a população de Itu. Esse é o foco desse convênio. Então, vereadora Baldino e vereador Givanildo, pode ficar tranquilamente, com certeza, esses aditivos serão nesse sentido, de se tiver, e se vier aqui para a Câmara, com certeza terão que vir, serão para pesquisa, para estágios, para cooperação mútua entre um município e uma universidade. Isso prova que o nosso município está caminhando a passos largos para a modernidade. Esse realmente é o sentido. E também, esse convênio... Esse convênio de cooperação acadêmica também tem uma finalidade junto ao programa Município Verde Azul. Então é muito importante que a gente vote favorável a esse projeto. Esse projeto realmente eu fiquei muito feliz, porque é um projeto que eu mesmo nas zoonoses, já tentei fazer esse intercâmbio com a faculdade de veterinária de Botucatu, que é a Unesp, para receber estagiários, para trabalhar aqui, pelo menos no meu curso, os últimos 6 meses são de estágio, e a gente vai ter, inclusive, uma mão de obra gratuita, mão de obra técnica gratuita, sendo implementado estágios. Então, realmente é um projeto que a Prefeitura de Itu está caminhando para a modernidade, um convênio com uma universidade estadual. Uma parte. Pois não. Uma parte, o vereador professor Feito. Endossando todas as suas palavras, isso está perfeita a sua colocação. A palavra termo aditivo em um contrato, principalmente quando é de obras, tudo, a gente fica realmente ressabiado que no termo aditivo pode estar alterando valores e tudo mais. Então, se me permitir uma parte e seguindo de outra, para endossar suas palavras, eu gostaria de mencionar aqui o ponto do objetivo do convênio, ponto 1.2. O programa de cooperação técnica aqui estabelecida e regulamentada será tão amplo quanto necessário e desejado, incluindo realização de estudos, pesquisas, consultorias, conferências, publicações, ministração de cursos, treinamentos, realização de estágios. Os projetos no item 1.4, que farão parte deste programa de convênio, serão definidos em termos aditivos. Então, o que define esse termo aditivo, diferente de quando é um contrato de obras, que o aditivo ou fala de prazo ou fala de valor, aqui o termo aditivo, como no convênio ele será tão amplo quanto for necessário, que é uma universidade que está vindo para o município, pode ser para desenvolver uma pesquisa, ou para
desenvolver uma publicação, como eles colocam aqui, ou a realização de estágio, ou conferências, ou enfim. Daí ele vem lá para o item 4.1 que fala, para cada projeto e atividade a ser desenvolvido, essas atividades que eu citei agora, né, que seriam de estudos, pesquisa, consultorias, conferências, publicações e tudo mais, para cada projeto será assinado um termo aditivo específico desse projeto. Então vamos supor que seria uma pesquisa sobre o Parque do Barbixo. Então vai ter um termo aditivo específico desse. Eles não estão definindo o que eles vão estudar ainda. Estão deixando em aberto, um leque totalmente aberto, mas é tudo na área de pesquisa, desenvolvimento, tudo. Daí para cada projeto que a Unesp for realizar aqui no município de Itu, será feito um termo aditivo para definir aquele projeto. Daí nesse projeto vai ter que ter a justificativa e o objetivo do projeto dentro desse aditivo, né? O nome de quem vão ser os executores, os professores, doutores lá que vão executar o projeto, a descrição das etapas, a execução dos trabalhos e a discriminação dos recursos. Daí os professores envolvidos no projeto vão definir, a gente precisa de 50 mil reais. Quem vai arcar com isso é a Unesp. É isso que está sendo colocado, né? Vão precisar de recursos, muitas vezes precisa de recurso financeiro, mas a responsabilidade é toda da Unesp. Então o termo aditivo é um detalhamento do projeto que vai ser feito, que são em diversas áreas, de curso, estágio, seja o que for. Desculpa eu passar um minuto, mas... Não, com certeza, vereador Feital. E é bom que a gente, com essa explanação do senhor também, já fica muito mais claro. E, como eu volto a falar, esse projeto é um ganho para a cidade. Não é pegadinha, é um ganho para a cidade se firmar um convênio entre uma prefeitura e uma universidade estadual. É uma universidade, não está firmando um convênio com uma empreiteira ou com uma firminha, está se firmando um convênio com uma universidade, do porte da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. A USP e a Unesp são as duas maiores universidades do Brasil. Dá um minuto para mim, vereador. Então, gente, esse é o foco, como disse o vereador Feital. Muito bem explanado. Eu dou uma parte. Obrigada, vereador, pela parte. Como volto a repetir, como nós não conversamos sobre o projeto, e eu não estou dentro da prefeitura, eu não tenho obrigação de saber. Então eu preciso de explicações, ok? Agora, eu também acho que é uma excelente universidade, não tenho dúvida nenhuma. Agora, quando veio para cá a USP, que ela está hoje com a biblioteca na Casa do Barão, eu disse o seguinte, é uma coisa boa, não sou contra. Só que a Casa do Barão poderia ser usado, de repente, para um teatro, ou de repente alguma coisa para a nossa cidade, sendo que a USP poderia usar uma outra área da cidade. E foi dada a Casa do Barão, doada a Casa do Barão lá, para se fazer uma biblioteca. Então eu acho que a cidade deveria também fazer uma pesquisa quando nós temos patrimônios, como foi a Casa do Barão, vereador. Não estou criticando o projeto, é um convênio maravilhoso. Eu voto favorável. Agora, nós temos também que tomar cuidado, porque quando se diz aditivo, para uma prefeitura da forma que está, nós temos que ter preocupação sim. Então, essa vereadora vota favorável, mas tem preocupação. Porque quando a gente não confia, a gente tem que ser preocupado. Bom, então eu peço novamente o apoio de todos os vereadores para esse projeto. E esse projeto não vai ser destinado a obra, não vai ser destinado a prédio público nenhum. É um projeto que visa um convênio de cooperação técnica, acadêmica. Então, eu volto a afirmar, é um excelente projeto e nós temos que louvar até a implantação de um projeto desse aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Próximo orador. Vereador Josimar Ribeiro. Com a palavra, o vereador Josimar Ribeiro, por 30 minutos. Eu só queria complementar as palavras do vereador Sérgio Castanheira e até esclarecer também para a vereadora Balbina que realmente é um projeto importante. A vereadora ela compreendeu isso
E um projeto que visa uma abertura e uma oportunidade à nossa população como um todo, principalmente se tratando da questão do meio ambiente. O meio ambiente, muitas das vezes, são deixadas de lado todas as ações e só pensa no meio ambiente na hora das dificuldades, mas não pensa-se de uma forma geral, visando a implantação de ações como esse projeto aqui. Na verdade, as pessoas que poderão, os alunos que poderão auxiliar a cidade através da Secretaria de Meio Ambiente também, em outras áreas também, mas especificamente na questão do meio ambiente, através do projeto Verde, do projeto Verde Azul. E hoje a gente sabe de um trabalho que vem sendo desenvolvido junto à Secretaria de Meio Ambiente do município, que necessita desses profissionais, dessas pessoas que possam colaborar cada vez mais com a cidade, visando aí o bem-estar da população como um todo. Então temos várias ações que com certeza com esse convênio abrirá ainda mais as portas das oportunidades para o nosso jovem, para a nossa população. Permite uma parte? Permite uma parte. Realmente. A parte do vereador do processo Cajaeiro. Se situando com a proteção e preservação do meio ambiente, que é o que é visado principalmente para a nossa Secretaria do Meio Ambiente, e essa Unesp tem cursos de agronomia, então pode ser implementado estágios nesse sentido, e cada vez mais trabalhar em cima também da proteção e preservação do meio ambiente aqui na nossa cidade, consequentemente tendo o município estar incluído como município Verde Azul. Sem sombra de dúvida. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos 645 municípios, eu acredito que é isso, no estado de São Paulo. São poucos que têm o selo Verde Azul. E tu é uma referência nesse sentido. E não vai ser diferente com esse apoio, com esse trabalho desses profissionais, das pessoas, principalmente numa universidade como a Unesp, né? Que tem aí um know-how, um conhecimento muito amplo em todas as áreas, mas especificamente nessa parte. Então, eu espero que esse projeto ele possa ter sim a eficácia diante de tudo que está sendo colocado aqui. Permite uma parte. Uma parte, vereador. Muito bem lembrada essa questão ambiental, né? Estava lembrando da audiência pública que teve na questão da APA Pedregulho, que quem veio dar as orientações técnicas foi um pessoal da Unicamp. Então a prefeitura, para às vezes sempre dar um encaminhamento de algum projeto, de algum plano mais de longo prazo, ela, tendo a Unesp aqui do lado, ela pode nessa parceria fazer, solicitar que seja incluído nesse leque geral e no termo aditivo, faça uma pesquisa sobre águas, como é o nosso caso, ou sobre a APA Pedregulho, ou sobre qualquer outra, principalmente na área do meio ambiente, revitalização de uma estrada parque, alguma coisa desse tipo. E daí a gente tem o quê? Cientistas, professores, doutores dentro dessas universidades que têm interesse de fazer essa pesquisa e entregar um estudo detalhado para o executivo, para que o executivo possa direcionar melhor os seus projetos. Foi muito bem lembrada essa parte da área ambiental. Parabéns. Obrigado. Então, complementando essa questão, o prefeito Luiz foi muito feliz nessa parceria. E aqui é o início do projeto. O vereador lá, os demais vereadores aqui. É uma grande iniciativa que poderá futuramente, quem sabe, a cidade de Itu poderá ter um braço aqui da Unesp. Nós devemos sonhar com isso, sim. Como foi a questão que foi da FATEC, a questão da própria Biblioteca USP, que é uma das maiores do Brasil. Até me estranha a vereadora ter falado dessa forma, o vereador Balbino falar assim que foi dado lá, né? Mas imagine, isso não tem valor, o conhecimento, as oportunidades, tu é uma referência. É um trabalho que é desenvolvido junto ao Museu Republicano, à USP, e que tu é uma referência em termos de história. É um acervo maravilhoso. O Dr. Olavo Pato foi prefeito, presidente, sempre lutou na questão dessa
possibilidade, aqui mesmo na Câmara, a questão da biblioteca. Eu espero, doutor Olavo, que a gente possa, num curto prazo, nós ter a nossa biblioteca dessa casa, contando toda a história dessa casa, como também um caso como esse, que é uma oportunidade que eu tenho certeza que a cidade de Itu está recebendo. Também, ser uma parte do vereador. Boa tarde, vereador Olavo Alpado. O mais importante, vereador, da vida da biblioteca da USP, aqui é o maior centro da República, de estudos da República. Como Itu foi o berço da República, aí na Casa do Barão hoje tem o maior acervo bibliotecário de assuntos da República. Então, no Brasil não tem lugar nenhum que tenha uma biblioteca exclusiva de um determinado assunto, né, como tem aqui em Itu, essa da USP. Dizer que o prédio foi não oportuno a sessão, isso é questão de cada um ter seu pensamento, porque tinha do lado a outra casa que também podia ser ocupada, como podia ser ocupado aí uma saleta até, né? Mas a finalidade de dar um destaque a essa biblioteca de Carone, né, que cedeu toda a sua biblioteca, e eu lembro, quando criança, quando eu passava do outro lado, onde tem o requinte, ali residia o doutor José Leite Pinheiro, e sempre a gente passava, tinha uma luzinha embaixo da biblioteca dele, ele estudando assuntos talvez de medicina e da própria política, porque ele era vereador. Me dá mais uma parte? Mais uma parte. E o doutor Pinheiro faleceu. E aonde foi parar aquela biblioteca do doutor Pinheiro? Ninguém sabe. Eu tinha um tio que chamava Meto Fantini. Ele era integralista do Plínio Salgado. Quando ele faleceu, pegaram a biblioteca dele e pegavam um pacote assim de livro e falavam: Tó, esse é seu, Tó, esse é seu. Eu vi livro do meu tio no lixo, vi criança rasgando folha de livro, e isso se perdeu. E muitas bibliotecas, e espero que o professor João dos Santos Bispo seja dado pelo menos para a Biblioteca Municipal de Itu o seu acervo. Muito bem lembrado, doutor Olavo Alpado. E eu acredito muito nessa questão. E eu espero e sonho um dia, como foi iniciado lá atrás, né, a questão da viabilização do prédio novo da Câmara de Vereador. Que lá terá, como nós foi criado já, a questão do Instituto Legislativo, que é uma referência, que é uma oportunidade das pessoas para discutir as políticas públicas. Que esse local, futuramente, seja utilizado para uma biblioteca como essa. Quem sabe da USP, quem sabe do professor João Bispo, para que as pessoas, a memória da cidade, a história da cidade jamais se passe despercebido ou que venha cair no esquecimento ou acabar com ela. Eu espero muito, eu quero deixar registrado nessa casa, torço muito para que esse espaço amanhã ou depois, quando lá tiver concluído a nova sede do Legislativo, aqui possa ser utilizado de uma forma onde a população possa ganhar conhecimento e oportunidade através de parcerias como essa que nós estamos aqui votando nessa manhã. Porque é isso o nosso papel. A melhor coisa que tem para que o pai ou qualquer um de nós governante é gerar oportunidade através do conhecimento às pessoas. Principalmente a nossa juventude, que está carente dessas oportunidades. Então, quando eu vejo um projeto como esse, doutor Sérgio Castanheira, eu só digo assim, que Deus possa continuar iluminando a cada um de nós, ao prefeito, para que tenha cada vez mais projetos como esse, visando o conhecimento e o crescimento da população da nossa cidade. E o meu voto, senhor presidente, é favorável. Próximo orador. Vereador Marquinhos da Funerária. Vou falar rapidinho. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Marquinhos da Funerária, líder do prefeito. Senhor presidente, Alves Fares, eu gostaria de falar aqui, porque foi citado a casa do Barão ali, onde a prefeitura doou para o Estado, né? E eu participei do governo, foi na época do prefeito Luiz, ou na época do prefeito Herculano, eu participei desse governo, e essa doação desse imóvel foi
na época, que veio aqui, até aqui a cidade de Tudo do Baixo, o ministro, né? Nós descemos daqui, depois fomos até almoçar na Esquicariol, e a gente tem que ver também que aquele prédio, na época, antes de ser doado para o Estado, era ocupado pela Secretaria de Turismo. E o prédio estava caindo aos pedaços, sem cuidado, as pessoas não cuidavam do prédio, o patrimônio maravilhoso lá tinha sido a prefeitura e depois passou a ser a Secretaria de Turismo. Eu lembro que na época até o vereador Galvão, o ex-vereador Galvão era o secretário de turismo. Não por culpa dele, mas o prédio estava meio feio, meio deteriorado, e foi passado para o Estado. Hoje está um prédio bem cuidado. Gostaria de dizer, nada contra o nome vereador, né, que ele era secretário, porque o prédio não estava sendo bem cuidado, né? E aí foi passado para o Estado. Você vê que hoje o prédio é um prédio pintado, bem zelado, limpo, e a gente tem que ajudar também o Estado. Aqui onde nós estamos hoje fazendo sessão de Câmara, eu acho que poucas pessoas sabem disso. Isso aqui pertence ao Estado. Se o Estado quiser tomar isso aqui, nós vamos fazer sessão de Câmara, sabe onde? Não sei. Você sabe onde vai? Na praça. Na praça. Pronto, o presidente já disse. Na praça. Então esse prédio aqui, quem não sabe, é do Estado, viu, gente? É do Estado. Então o Estado faz muitos benefícios para a população de Itu. Bom, esse projeto aqui, que dispõe sobre celebração de convênio com a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Nesp, junto à Secretaria do Municipal de Meio Ambiente, é um projeto maravilhoso, viu, pessoal? É um projeto que irá beneficiar muitas pessoas, tanto da classe média, quanto da classe alta, quanto da classe baixa, porque é um projeto educativo, é um projeto que os jovens da nossa cidade estão precisando. Gostaria que tivesse mais esse tipo de convênios, né? Se Deus quiser, eu estive na prefeitura esse final de semana, e esse meio de semana, e eu vi lá, doutor Baixo, mais uma empresa ou duas tentando fazer esse tipo de convênio na área da educação, com a secretária Marilda. E eu acho que esses dias está sendo mandado aqui para a Câmara Municipal. Então é um projeto maravilhoso, um projeto que não terá custo nenhum, né? Um projeto, como o Feital falou, é um projeto que terá aditivos, né? Aditivos para ver os tipos de custos que irão ter nesse projeto. Mas é um projeto maravilhoso, um projeto, está de parabéns à Prefeitura por fazer esse projeto, né? O convênio com a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, UNESP, tem por finalidade estabelecer programa de cooperação acadêmica, bem como a realização de estudos e pesquisas, cursos, programas e treinamentos, né? As pessoas hoje estão precisando de treinamento, estágio e outras atividades de interesse ou de conveniência, entre outras partes envolvidas. O referido convênio não gerará nenhum custo, né? Não gerará nenhum custo aos cofres públicos municipal, sendo a grande relevância para os fins do conhecimento, além da importância junto ao programa municipal Verde e Azul. Então, gostaria, nobres vereadores, de pedir o apoio de vocês aí, que a imprensa, né, divulgasse esse projeto, que é um projeto maravilhoso para os nossos jovens aqui da cidade de Itu. Muito obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o Executivo Municipal por essa iniciativa, esse projeto de lei que celebra esse convênio com a Unesp, que é uma das maiores universidades do país, e dizer que feliz são as cidades que conseguem ter universidades do porte da USP, Unicamp ou Unesp, que são universidades de ponta, universidades de relevância internacional, até na área de pesquisa. E uma cidade que consegue um convênio
uma dessas 3 universidades, que inclusive tem um destaque grande na mídia internacional, em pesquisas de ponta, principalmente na área de saúde. Isso vai trazer um grande benefício ao município de Itu ter um convênio amplo com esse projeto, com a Universidade do Porte da Unesp. Como o Dr. Sérgio Castanheira disse, foi aluno da Unesp, formou-se lá. A Unesp é uma universidade que qualquer cidade gostaria de tê-la em parceria, até porque uma universidade pública que jamais vai onerar os cofres do município, sim trazer benefícios para o município, porque uma universidade estadual ela vai beneficiar aquele município com todo o aparato que ela tem. Então está de parabéns o prefeito municipal, o executivo, por ter conseguido esse convênio, porque não é fácil também conseguir um convênio com uma universidade como a USP, Unicamp e Unesp. É um fato que tem que ser realmente destacado e a gente tem aqui que realmente parabenizar. Nenhum vereador mais querendo se manifestar, o projeto de lei número 93/2014, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante a mão. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão, projeto de lei número 94/2014, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação técnica com o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e da outras providências. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do parecer das comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Obras e Serviços Públicos emitem pareceres favoráveis. O projeto de lei número 94/2014, de autoria do Executivo Municipal, está em discussão conforme a ordem dos inscritos. Vereador Olavo Volpato. Dispenso. Vereador Giovanildo Soares. Dispenso. Vereadora Paulina Paula Santos. Dispenso. Vereador Marquinhos da Funerária. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Funerária, medidas do prefeito municipal, por 30 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, plenário, isso aqui também é mais um projeto de convênio, projeto que dispõe sobre a celebração de convênio de cooperação com técnico do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Também se trata de um projeto muito bom para o nosso município. Convênio com a cooperação técnica com o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, visa o intercâmbio de dados cadastrais de informações econômicas fiscais e prestação de mútua assistência, além das ações conjuntas referentes à fiscalização, compensação financeira pela exploração de recursos minerais no território do município de Itu. O convênio foi firmado através da Lei Municipal número 346, de 6 de novembro de 2012. Ocorre que o mesmo sofreu modificações, sendo necessário a elaboração de um novo convênio, atendendo a orientações do Ministério da Minas e Energia, consequentemente, a revogação da lei municipal acima mencionada. Então, isso se trata, mais uma vez, de um ajuste do projeto. Gostaria de pedir o apoio dos nobres vereadores. Obrigado, presidente. Quem vereador mais querido se manifestar, o projeto de lei número 94/2014, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem a mão. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo, declaro
encerrados os trabalhos da presente sessão e intervalo de 5 minutos para a próxima.